Eu vou chamar agora o Leandro Rezende, que conversou também com vários infectologistas e especialistas para entender, então, em que pé que está o debate sobre a terceira dose aqui no nosso país. Oi, Leandro, boa noite. Conta tudinho para a gente. Oi, Mona Lisa, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está com a gente aqui no Expresso CNN. A morte do Tarcísio Meira, ontem, ela serviu, infelizmente, para que as redes sociais fossem inundadas, com desinformação sobre a eficácia das vacinas contra a Covid-19. Então, eu me dividi aqui com o nosso produtor aqui do Rio, Stefano Salles, e a gente foi conversar, ler estudos, para entender junto aos infectologistas, para a gente trazer mais ou menos em que ponto que está o debate sobre a necessidade ou não de revacinar os idosos, dar uma dose de reforço. O que é importante deixar claro é que esse é um debate, como o Lorival Santana explicou aqui pra gente, que não é nacional, ele não se restringe ao Brasil e não se discute isso só sobre a Coronavac. Vários outros países, o Lorival citou vários, mas vou aqui citar Alemanha, Israel, Chile, Estados Unidos, Reino Unido, são alguns dos locais que têm debatido firmemente esse assunto e lá vale não só para a Coronavac, mas vale também para quem tomou a Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Os dados, pelo que a gente apurou, são ainda muito incipientes. Existe, por exemplo, um estudo israelense sobre a redução dos anticorpos após a vacina com 2 doses da Pfizer. Aqui no Brasil, a AstraZeneca está conduzindo estudos sobre a efetividade de uma terceira dose e esse resultado é previsto para sair ainda nesse ano, no mês de dezembro. Nesse cenário que a gente está vivendo, o Renato Kifuri, que é da Sociedade Brasileira de Imunizações, lembrou que transplantados, idosos acima de 70 anos, pessoas que têm doenças que afetam o sistema imunológico, fazem parte de um grupo que naturalmente vai desenvolver uma resposta menor após tomar as 2 doses da vacina. Então, por isso, o Júlio Croda, que é um especialista da Fiocruz, a gente sempre também conversa com ele, ele diz que apesar da falta de estudos ainda disponíveis, é mais conveniente para o Brasil, nesse momento, destinar as doses de vacina contra a Covid que nós temos para os idosos, para dar uma terceira dose, do que partir para vacinar os adolescentes, como alguns locais já estão fazendo aqui no Brasil. Então, esse é um debate, Mona Lisa, que ainda é um pouco incipiente, faltam dados, mas pelo que a gente tem, a avaliação dos especialistas é de que é melhor separar para dar um reforço para os idosos, para os imunossuprimidos, do que começar a vacinar os adolescentes. Mona, com você. Sim, Leandro, sem dúvida, porque tudo que a gente já viveu e ainda vive no nosso país, dessa desinformação, desse desserviço, que são campanhas contra as vacinas, qualquer uma delas, nem pelo viés político, porque daí tem Coronavac e todas as outras, mas enfim, tudo isso é algo absolutamente preocupante, porque aqui no nosso país a gente tem o componente mutação, por causa do tal laboratório a céu aberto que o nosso país, infelizmente, ainda porque a vacinação está lenta, está andando, mas está lenta e muita gente ainda não se vacinou. Pois é, Mona Lisa, a gente tem esse laboratório a céu aberto, a gente até mencionou ontem, na edição do Expresso, a transmissão do vírus, ela não se reduziu e as pessoas têm que entender, e é difícil sem uma mensagem oficial do governo federal, que a gente não viu em nenhum momento a favor da vacinação. Nem veremos, aqui, fala Nem aqui veremos. Do presidente Jair Bolsonaro especificamente, o ministro Marcelo Queiroga ressalta a necessidade da vacinação, ele vacina, inclusive, diversos integrantes do governo, já veio aqui no Rio de Janeiro vacinar, mas falta essa mensagem. A metáfora, para a gente entender a eficácia das vacinas foi usada pela Natália Pasternak na CPI da pandemia e eu considero que seja uma metáfora brilhante. Qual? É como se a vacina, ela atua como se fosse um goleiro. São várias bolas chutadas para o gol, só que a vacina ela é um goleiro, ela defende várias bolas. Algumas, eventualmente, podem entrar e acabar sendo gol. Nesse caso, o gol é a infecção pela Covid-19. Sem o goleiro, todas as bolas acabam entrando e muitas infecções acontecem. Então, a vacina, todas as vacinas que nós temos são eficazes, apesar dessa falta de uma mensagem oficial do presidente da República, que seria muito importante nesse momento, principalmente que a desinformação ainda reina sobre esse assunto. A gente já está no 8º mês de vacinação. É importante, sim, a gente lembrar que todas as vacinas que estão sendo aplicadas aqui no Brasil foram autorizadas pela Anvisa, são eficazes e estão ajudando a salvar muitas vidas. Sem dúvida. O ministro bate na tecla aí da importância da vacina também. Aliás, ele veio exatamente para isso,
para que o combate à pandemia, o ministro Marcelo Queiroga, fosse mais profissional e menos tendencioso, né? Absolutamente pífio, que foi o comando de Eduardo Pazuello. Marcelo Queiroga veio para dar um caráter de credibilidade, um médico conceituado à frente do Ministério da Saúde, defendendo vacina, consciência e informação correta. Mas essa semana também veio aquela frase que todo mundo quer que aconteça, essa situação levantada pelo ministro, mas que muita gente ainda questiona se é o momento exato, que ele falou: estamos pensando em tirar completamente as máscaras até o fim do ano. Com cepa nova circulando, com necessidade de reforço, a pergunta é, né, Leandro, será que é a hora de falar isso? O que você acha? Pois é, não é o momento de falar isso, não é o momento, a gente não chegou ainda perto de ter 70% do Brasil vacinado com 2 doses, né? É importante a gente destacar que o esquema completo de vacinação soma, né, quem tomou dose única da Janssen, mas é preciso 2 doses para que as pessoas sejam consideradas vacinadas, e esse ideal de 70% de pessoas vacinadas, quem colocou foi o próprio governo, foi o Programa Nacional de Imunizações, lá no ano passado, em dezembro, que definiu que para retomar a uma normalidade de pré-pandemia, é necessário que pelo menos 70% da população brasileira esteja vacinada com as 2 doses. E a gente está muito longe disso, infelizmente, ainda, Mona. Sem dúvida. Leandro, obrigada pelo papo. Daqui a pouquinho o nosso mosaico vai estar cheinho, então, também com o Caio Junqueira e com a Renata Agostini. Daqui a pouquinho.